Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Uma notícia aí que não vai ser muito do agrado dos torcedores vascaínos, mas o Ricardo Sapinto está mantido no cargo, vai permanecer pelo menos até o jogo contra o Fluminense. Como a gente trouxe informações aí mais cedo, né, dizendo que o Alexandre Campelo gostaria que ele permanecesse até esse clássico, e foi dito e feito, bateu o martelo, ele vai ficar no Vasco, e vamos ver como que vai ser a postura do Vasco para esse jogo. E também vamos falar aí da situação do Luxemburgo. Muitos torcedores vascaínos queriam a volta do Luxemburgo e também querem a volta dele, mas o Luxemburgo cobra do Vasco a dívida na justiça, e isso pode impossibilitar o negócio de acontecer caso o Sapinto seja demitido aí no final de semana. E também vamos falar aí da Cano dependência, né? Vasco depende muito do nosso artilheiro, que ainda não conseguiu vencer dentro do Campeonato Brasileiro sem o artilheiro argentino Germán Cano. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer, só clicar embaixo no inscreva-se. Vamos em busca de 130 mil inscritos. Quero atingir muito essa marca e antes de chegar o ano novo, né, pessoal? Dá essa força aí pra gente chegar nessa marca muito importante. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o técnico Ricardo Sapinto foi mantido aí no cargo, vai treinar a equipe no próximo jogo aí contra o Fluminense no final de semana, um clássico, né? O Vasco que não consegue vencer clássico, vamos ver se vai conseguir mudar a postura, diferentemente dos últimos jogos aí que foi goleado pelo Ceará, eliminado na Copa Sul-Americana e também goleado pelo Grêmio para esse clássico contra o Fluminense. Fluminense que, diga-se de passagem, uma notícia bem rápida, perdeu o seu treinador, Odair Hellmann, e vai com o interino aí para esse jogo contra o Vasco. O Vasco pode aproveitar essa boa oportunidade, já que não é favorito, a gente tem que falar a verdade pro torcedor. O momento do Fluminense é totalmente diferente do momento do Vasco. O Fluminense está lá em cima, brigando pro G4, e o Vasco para não cair mais uma vez para a segunda divisão. E a situação do Ricardo Sapinto está sustentada aí pelo Alexandre Campelo, né? O Campelo vem bancando aí a permanência do treinador. Há informações que muitas pessoas dentro do Vasco pressionam demais o presidente Alexandre Campelo para a demissão acontecer logo do técnico Ricardo Sapinto. Não aconteceu. Eu acreditava que o Vasco iria mandar ele embora após essa goleada, porque o time teve 3 péssimos resultados aí em uma semana. Goleada contra o Ceará jogando em São Januário, eliminação em São Januário na Copa Sul-Americana e uma goleada de lavada contra o Grêmio, 4-0, um chocolate fora de casa. E na minha opinião era insustentável, é insustentável ainda a permanência do Ricardo Sapinto, porque não dá, velho. Os jogadores não estão entendendo a ideia do treinador. Esse esquema aí, 3 zagueiros, não dá certo no Vasco, cara. Já tá provado, testado e provado. 3 zagueiros pra quê? Pra tomar 4 gols todo jogo? A gente não quer ver isso. A gente quer ver o esquema mudado do Vasco. E o Ricardo Sapinto parece que é muito teimoso. Não consegue fazer nenhuma variação tática dentro dos jogos. Não consegue fazer uma substituição diferente aí pra poder mudar um pouco o esquema do Vasco. Ele só faz isso quando o time já tá perdendo de 3-0, de 4-0. Ele coloca o Juninho, que na minha opinião tinha que ser titular do Vasco para jogar. Ele coloca outros jogadores, Thiago Reis, que na minha opinião tinha que ser titular no lugar do Ribamar, que o Ribamar sequer entrou em campo no jogo contra o Grêmio. A escalação do Ribamar nos últimos jogos comprometeram aí a uma classificação possível do Vasco naquele jogo contra o Defensa e Justiça. Os gols absurdos que o centroavante perdeu, né? Não é jogador de futebol e muito menos jogador para estar vestindo a camisa do Vasco. E a gente torce aí para que o Ricardo Sapinto mude alguma coisa nesse time, porque se o Vasco perder, tomar mais uma goleada aí, ainda mais num clássico, aí vai ficar insustentável. O torcedor já quer a cabeça do Campelo, vai querer mais ainda, porque não dá para sustentar um treinador desse com um péssimo retrospecto, somente 2 vitórias à frente aí do cargo do Vasco, à frente como treinador do Vasco. Não dá para manter esse senhor aí como treinador do Vasco. E deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre isso, se você concorda com o Alexandre Campelo em manter o Ricardo Sapinto. Por outro lado, eu concordo absolutamente com aqueles que não desejam a demissão do Ricardo Sapinto e jogam a culpa somente no elenco. Concordo plenamente, o elenco do Vasco é limitadíssimo, mas a situação do Vasco hoje não permite mais o Vasco contratar jogadores. Se encerrou a janela de contratações e só tem a possibilidade de troca de técnico. O Ricardo Sapinto já provou que não vai fazer nada de diferente com esses jogadores. Você vê o Vasco dentro de campo, jogadores abatidos, jogadores já entregues dentro de campo.
campo, você não vê uma reação positiva de nenhum dos atletas e com certeza o elenco do Vasco ou quer derrubar o Ricardo Sapinto ou tá de sacanagem com o torcedor vascaíno, porque eles não estão jogando absolutamente nada e, na minha opinião, sim, culpado é o Campelo que contratou esses jogadores pífios, jogadores que não jogam nada e, obviamente, o Ricardo Sapinto, que desde quando chegou no Vasco não conseguiu ter um padrão tático, não conseguiu ter absolutamente nada de diferente aí que surpreendesse o adversário e até mesmo nós vascaínos. Quando vê o Vasco jogando, é sempre o marasmo, sempre a mesmice, toque de bola entre os zagueiros e a gente vê essas palhaçadas aí acontecendo, goleada atrás de goleada. Bom, e por falar em péssimos resultados, né? Quando o argentino Germancano não está dentro de campo, o Vasco sequer consegue vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, meu amigo. Sem o artilheiro Germancano, o Vasco nunca venceu no Campeonato Brasileiro em 2020 aí, sem um artilheiro, e com certeza ele faz uma grande falta aí no time do Vasco. Ele é responsável por 20 gols do Vasco na temporada, mais de 50% dos gols marcados na temporada de 2020, e com certeza faz muita falta aí pro Vasco, e a gente torce bastante para um retorno do Cano já nesse clássico contra o Fluminense, porque ele segue aí se recuperando do Covid-19. O Vasco deu uma resposta nesse clássico aí, porque precisa vencer, meu amigo. Não tem outra saída. O Vasco está caindo para a segunda divisão e sem o argentino Germancano, o Vasco não faz gol. Tá nítido que o ataque do Vasco é fraquíssimo sem o artilheiro Germancano. A discrepância entre ele e os demais é gigantesca. Os jogadores que estão no banco de reservas do Vasco não servem nem para engraxar a chuteira do Germancano. Bem complicado e a gente torce bastante para que ele volte fazendo gol para esse jogo aí contra o Fluminense. Se o Ricardo Sapinto manter essa mesma postura dele, não conseguir fazer o time jogar em prol do Germancano, vai ficar bem complicado. O Vasco não consegue atacar. A gente assiste os jogos do Vasco, o Vasco não consegue ter um ataque de qualidade. Você não vê triangulações entre os jogadores da frente do Vasco. É um absurdo o que a gente vê. Parece um bando dentro de campo, sem organização total, um time totalmente perdido dentro de campo. Parece que não tem comando o time do Vasco. E ainda o vascaíno confia numa recuperação desse time, porque o vascaíno está tremendo de medo desse time cair mais uma vez para a segunda divisão, pela quarta vez na história, e a gente deposita muitas esperanças no artilheiro Germancano, e sem ele, meu amigo, o Vasco já teria caído há muito tempo, porque como eu falei, sem ele aí dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco não conseguiu vencer. Imagine se não tivesse ele dentro do elenco, o Vasco sequer teria pontuado aí na competição. Bom, e para fechar, vamos falar aí da situação do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Muitos vascaínos querem ver o Luxemburgo no Vasco, eu particularmente sou 100% a favor da volta dele, só que infelizmente ele acionou o Vasco na justiça, cobrando salários atrasados no ano passado, né? Segundo as informações, ele cobra cerca de 4 salários atrasados referentes ao ano de 2019, somado com férias e 13º. O valor chegaria a ultrapassar 2 milhões de reais. E com essa dívida aí, fica bem complicado se o Vasco mandar o Ricardo Sapinto embora de contratar novamente o Vanderlei Luxemburgo, a menos que entre num acordo com o treinador para pagar parcelado e ele aceite voltar para o Vasco, o que eu acho bem difícil do Luxemburgo aceitar, já que ele colocou o time na justiça, querendo cobrar essa quantia aí. E vamos ver como que vai ficar a situação do Ricardo Sapinto no Vasco, porque aparentemente parece que se ele for mandado embora, o Luxemburgo segue mais distante do Vasco por conta dessa notícia aí que saiu, né? Desse acionamento do nosso clube na justiça cobrando mais de 2 milhões de reais. E infelizmente o Vasco vai ter que procurar um desses técnicos aí fraquíssimos que estão no mercado. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos e vamos tentar mais uma vez, como eu repito aqui nos outros vídeos, falei nos outros vídeos, vamos tentar ter uma semana boa aí, porque tá difícil ser vascaíno, meu amigo.